Boa tarde, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, Noturnier Grão-Mestre da Nova Ordem de Cristo. Estou aqui para começarmos a fazer o estudo da apostila 5, certo? Pela apostila 5, é esta daqui, para que vocês percebam. Agradeço aos irmãos Lucas e ao irmão Petar da Sérvia, que está sempre constantemente assistindo aos estudos, e em breve, irmão, começarei a colocar aqui o texto que vai ser lido para que você possa acompanhar os estudos, certo? Então vamos ao estudo. Como eu falei, a partir dessa página, certo? A segunda página você vai ter esse quadro meu, ó. Osíris. Aqui eu pintei o Osíris não negro, como eram os irmãos do Egito Antigo. Eu pintei ele branco. Por que eu pintei ele branco? Porque para mostrar que os Atlantes, ele representando um Atlante, era uma raça diferenciada dos capelinos, que somos nós, certo? Mais grosseiros, mais... não que negro é mais grosseiro, pelo amor de Deus, gente. Eu já fui negro, ainda sou negro. Não é isso. É que as energias de nós capelinos após o último dilúvio eram um pouco mais densa, né? Nós temos uma cultura muito grande. Alguns de nós é muito versado na ciência, mas eticamente, moralmente e até gentilmente somos mais difíceis do que os Atlantes, que hoje são apenas irmãos que governam o planeta Terra, certo? Imagem, temos uma pintura de Osíris dos templos egípcios, como um rei faraó sacerdote de pele verde, pois para os altos egípcios, né, a primeira figura, iniciados egípcios, Osíris era um faraó alienígena. Por que alienígena? Porque após o dilúvio, para os egípcios, todas as pessoas primitivas, todas as pessoas haviam morrido. E Osíris veio na sua barca, e para eles era uma barca celeste. Por quê? Porque ela sumiu, ela conseguiu resistir àquele dilúvio, né? Aquela grande catástrofe que aconteceu naquele período, certo? A segunda imagem, temos o quadro Retrato de Osíris, meu, né, o artista plástico Maxwell Rodrigues, quadro que pertence à coleção do empresário Antônio Edésio, certo? Dono da rede de mercado Santa Ceia, que fala do mesmo Osíris alienígena, com seu caps, que ao mesmo tempo é um capacete, né, de astronauta, e que divulga a filosofia crística. O ritual egípcio, né, passa então para a segunda etapa, onde o magista assume a forma astral do deus egípcio Osíris, utilizando o conhecido método de assunção da forma de Deus. Osíris, em simbolismo mágico, é a própria consciência humana, depois de finalmente purificada, exaltada e integrada. O ego humano, como se acha em posição equilibrada entre o céu e a terra, reconciliando e unindo ambos. Os antigos egípcios acreditavam que pela repetida mistura com a essência de um deus, a alma do mago é exaltada e sua personalidade elevada e purificada. Osíris, o deus Sol, ligado à vegetação e à vida no além, é sem dúvida o deus mais conhecido da mitologia egípcia. Osíris significa muitos olhos,
um significado apropriado para representar os raios do sol, que vem tudo, tanto a terra quanto o mar. Ele é a deidade apropriada para estabelecer o contato com o mundo divino dentro de nós, simbolizado pela letra hebraica Iod, que neste ritual corresponde a Osíris, a centelha divina que existe dentro de nós. Este ritual é um verdadeiro psicodrama, onde o operador, o magicista, busca identificar-se com o deus Osíris, ao usar em egípcio, que desce ao mundo subterrâneo, à mente, região dos mortos, e vence a prova dos 4 elementos. O neófito, no Egito, em uma de suas provas, quando ia ao país de Amente, tinha que vencer inúmeros obstáculos, inclusive os dos 4 elementos. Se saísse vitorioso, passava a um grau superior, iniciar a jornada como rumo ao nosso sagrado, se requerer o domínio completo dos 4 elementos que compõem a nossa natureza. E todo o neófito sonha que buscasse muito compreender, aprender e estudar sobre os mistérios que transcendem a matéria e o mundo das imperfeições humanas, deveriam inevitavelmente passar pelas 4 provas básicas iniciais. Se saísse vitorioso, poderia então prosseguir seus estudos e cada vez mais se aprofundar nos mistérios insondáveis de Deus. Se fosse derrotado, não poderia seguir por esse caminho, pois a alma ainda era imatura para ancorar em si as terríveis e divinas provas que seguiriam mais adiante. É importante ter em vista que Osíris é o marido de Ísis, o pai de Horus. Ele é quem julga os mortos na sala das 2 verdades, onde se procedia a pesagem do coração ou psicostasia. Ao identificar-se com Osíris, o magista volta-se para dentro de si, mesmo como se olhasse sua alma refletida no espelho. Ele entra em contato com seu ser profundo e renova suas forças espirituais. Em um estágio posterior, fusão com a divindade, ele ganha autoridade sobre as forças dos elementos. A matéria-prima do mago egípcio. O mago egípcio sempre tem que se saber que no Egito Antigo, magia e iniciação andavam juntas. Por quê? Porque o iniciado egípcio, ele tinha que ter o controle de todos os elementos da natureza, do magnetismo terrestre. Então ele tinha que ter controle absoluto. Então o que acontece? Então, ele levava o nome de mago também, certo? Pelas formas tomadas vivas, o mago encanta o céu, a terra, as potências noturnas, as montanhas, as águas. Compreender a linguagem dos pássaros e dos répteis. O alvo é considerável. A recitação correta das fórmulas mágicas torna-o capaz de ascender ao cortejo de Osíris e de fazer parte da confraria dos reis do Alto e Baixo Egito. A sociedade iniciática mais fechada que é possível conceber. E que Sequenerê foi um dos mestres portadores desse conhecimento. Já falamos sobre Sequenerê
no, lá no grau Cavaleiro e Amazonas, peregrino do caminho de Santiago de Compostela, não é? Lá na apostila 3 e 4 falamos sobre Sequenerê. Bom, em um ritual de iniciação da aurora dourada, um oficiante, ao mesmo tempo que assume a máscara astral do Deus, define a natureza dele afirmando: eu sou Osíris, a alma de aspecto gêmeo, unida ao mais alto por purificação aperfeiçoada, por sofrimento glorificado através da provação. Vim de onde então os grandes deuses, através do poder do sagrado nome. As próprias divindades vêm-se obrigadas a obedecer às palavras de poder do mago. A vós, todos os deuses e todas as deusas, voltai para mim, sou o vosso filho, filho do vosso mestre. Vinde a mim e acompanhai-me. Sou vosso pai. Sou um companheiro de Osíris. Percorri o céu em todos os sentidos. Percorrei o céu em todos os sentidos. Explorei a terra, atravessei o mundo intermediário, seguindo os pássaros dos iluminados veneráveis, porque detenham inúmeras fórmulas mágicas. O mago proclama-se eficaz pela sua boca, glorioso pela sua forma, tendo cavado o horizonte e percorrido o cosmos em todas as direções. Recolheu o ensinamento dos bem-aventurados. A fórmula Yehoshua, ou IHVH, o ritual egípcio Rosa Cruz, é o primeiro de o tetragrammatron, ou o inefável. Veja, conhecido antigamente YWVH, que constitui o tetragrammatron, ou o inefável nome de Deus, que é chamado Jeová. Na maçonaria nós sabemos que existem 99 nomes sagrados para o Deus, né? Para o grande arquiteto do universo. O tetragrammaton contém uma fórmula complexa relacionada à união cósmica e à manifestação dos elementos. Só depois de a criação se manifestar completamente que o termo IHVH é empregado para designar Deus na Bíblia. Assim, temos o tetragrammaton YHVH sintetizado aos 4 elementos metafísicos: iode, fogo, re, água, voa, ar e re, o espírito, ou Akas, em seu centro. Na versão egípcia do tetragrammaton temos Iod, Osíris, fogo. Está ligado ao espírito masculino, princípio criador ativo. O fogo espiritual corresponde à liga de Shiva, ao bastão de cedro do tarô, à coluna de Jaquim do templo de Salomão, e em alquimia é o enxofre. Na cabala, o Chokmah. Re-Isis, a água, a substância passiva, o princípio produtor feminino, a alma universal, corresponde a Ying de Chant, a taça do tarô, e pelas colunas Boas do templo de Salomão. Em alquimia é o Mercúrio, na cabala é o Binah. Vá, Horus, o ar, a união
fecunda dos dois princípios, a copulação divina, o eterno devir, representado pelo caduceu e pela espada do tarô. Na cabala é o Tiparet, Horus, o deus com cabeça de falcão, sempre relacionado com a mente. As vozes, às vezes é chamado de Senhor da Era de Aquário. É um ser alado e completo, contendo dentro de si o seu pai Osíris, Sol, e sua mãe Ísis, Lua. Horus simboliza o voo do pensamento divino e também o sagrado anjo guardião ou o eu superior. Ri é sete, é a terra, o polo fixo, material, a energia mais materializada, certo? O mundo sensível e a criação concreta. Os ouros do tarô, 7 equivale a Satã, né? Como eu falei, também é uma energia densa, tanto a energia de 7 para os egípcios, como a energia de Apop, é uma egrégora mais densa, certo? Então, ao Satã, equivale ao Satã medieval, ligado ao enxofre e ao chumbo. No mito egípcio, Osíris, um deus associado à vegetação e à umidade, aspecto essencial à vida, é assassinado por seu irmão Sete, Tifon em grego, que era associado ao calor e à aridez do deserto. Assim, Sete representa o papel universal da oposição. Em alquimia é o sal, na cabala é o Malkut, Iod ou Ré, Val, Ré. Resumido, a fórmula YHVW, YHVH, as potências masculinas e femininas unidas num único nome, Ierova, o que é impronunciável porque não pode ser falada. Esta é a palavra siliente e seus efeitos são manifestados através da vibração. Os 4 sílabas da palavra representam o tenário resumido da unidade. A terceira etapa do ritual egípcio Rosa Cruz, reservado aos membros do curso da alta magia do Lótus Negro. Akahu é o termo egípcio para descrever poderes mágicos. Também pode ser traduzido como feitiçaria ou encantamento, já que a palavra feitiçaria não existia para os egípcios antigos. Eles acreditavam que podiam obter o controle sobre o poder dos deuses, espíritos de pessoas falecidas, demônios e forças da natureza. Veja, dentro da magia egípcia, dentro da iniciação egípcia, existia um processo, um ritual de hipnose do espírito, certo? Já não é mais usado, mas eles faziam esse tipo de hipnose. Inclusive, dentro dessa ritualística, Moisés usou essa ritualística para que espíritos mais densos, energias de seres homens que deixaram o corpo, energias quânticas mais densas, pudessem apodrecer os rios, certo? A religião do Antigo Egito teve uma profunda e forte influência sobre as práticas de feitiçaria. De fato, ambas existiram lado a lado em uma coexistência pacífica, ou seja, não existia religião separada da magia para os egípcios. Na verdade, religião e magia não podem mesmo ser separadas uma da outra. Pode-se imaginar um ritual sem radiação mágica? Não. Não é verdade que religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, embora por vezes se defendam disso, exercem uma magia sobre a alma humana, a fim de submeter as realidades
que nossos sentidos se revelam incapazes de registrar. Bom, um estudo detalhado da religião egípcia antiga nos fornece toneladas de inúmeras informações importantes sobre as proezas mágicas que os sacerdotes egípcios realizavam com os poderes que estes adquiriam dos deuses, na qual empregavam em seus feitiços. Havia sacerdotes menos exaltados que trabalhavam com questões mais mundanas, como encantos de boa sorte, controle de pragas ou poções de amor. Essa é uma parte inalienável da sociedade egípcia antiga. Ai, vestido como sumo sacerdote, realizando a cerimônia de abertura da boca da tumba da QV68, 18ª dinastia. Veja, Ai era o avô de Tutankhamon, certo? Veja só, deixa eu lhe explicar. Akhenaton casou-se com Nefti. E como Nefti só gerava filhas, ele casou-se com outra moça. Ele teve outro relacionamento com outra moça da casa de Faraó. Por quê? Na casa de Faraó era uma casa onde se abrigavam de 50 a 100 moças. Uma delas, ou duas, ou até 4 delas iriam casar com o Faraó. Então, mas como Akhenaton tinha um amor muito grande por Nefti, ele se recusou a isso. Mas para ver uma sequência da dinastia dele, ele se viu obrigado a manter um relacionamento com mais outra moça. Então, o Ai, aí nasceu o Tutankhamon. O Ai era o pai de Nefti. Ai foi o responsável, junto com outros sacerdotes de Amon, pelo envenenamento de uma rosa que matou a própria Nefti, e depois ele invadiu a cidade construída por Akhenaton e matou todas as pessoas que estavam lá. Por quê? Porque aquela crença religiosa estava atrapalhando financeiramente o negócio dele, certo? Então, desde o Egito Antigo, que as religiões se metem nos negócios políticos e são concorrentes, né? A política e a religião no controle da mente das pessoas mais simples, né? Bom, os sacerdotes egípcios não eram submissos a seus deuses, muito pelo contrário, eles ameaçavam a própria divindade se esta não ajudasse em seus feitiços. Não vou dar-lhe óleo, não vou dar-lhe gordura, não acenderei tua lâmpada. Em verdade, eu te darei o corpo da vaca feminina e colocarei o sangue do touro macho em você e colocarei uma parte sua nos testículos do inimigo de Horus, o papiro mágico Demoto de Lendim, Londres. Bom, os sacerdotes se identificavam em seus rituais como a própria divindade invocada e se transformavam nela, assumindo a sua forma. Veja, a diferença aqui é que os sacerdotes egípcios, eles tinham o controle mental das suas emoções e do seu campo eletromagnético. Então, eles sabiam que eram deuses em evolução, e se portavam como tal, assim como o grão-mestre Jesus o fez, né? Jesus, que em outra existência foi o Osíris, ele fez essa. Mas ele veio, minha gente, como ser humano, normal, ele foi rei de judeus, ele teve que fazer as gestões dos irmãos judeus, ele teve que
Olha, gente, que está aqui conosco agora, chegando aqui, ó, nossa amiga Preta, certo? Chegando aqui para fazer o... Então, em outra parte das ritualísticas egípcias, ele diz assim: eu sou Montu, a quem os deuses adoram. Sacerdotes egípcios afirmavam ser o deus Motum. Dei Elmet, 19ª dinastia, Ancient Egypt Magazine, nova forma de magia. Os escribas egípcios redigiram milhares de páginas, reunidas em códices que os arqueólogos classificam de mágico-religiosos. Neles encontramos fórmulas, encantamentos, recitações, enunciados mágicos para uso cotidiano e para finalidades especiais. Existiam amuletos para diversas finalidades, para proteção espiritual, para atrair prosperidade e riqueza, para obter poder. Amuleto mágico, gente, veja, é como esse anel aqui. Esse anel, ele foi como vocês, a partir do grau escudeiros, vão receber seus anéis e vai ser magnetizado. Como serão magnetizados também as vossas capas, as vossas espadas, certo? Então, lá no Egito, ficavam com os amuletos. Um amuleto aqui, ou então um anel, entende? Mesma coisa. Essa mesma iniciação da espada, do anel e da capa se fazia na Ordem Templária, certo? Na Ordem de Cristo, existiam amuletos para diversas finalidades. Pronto. Os amuletos também eram feitos para os mortos, para capacitá-los e protegê-los do pós-vida. Algumas múmias tinham dezenas de escaravelhos embalados em suas ataduras. Eles eram de grande utilidade para as pessoas. 20 amuletos do terceiro período intermediário até o período tardio, cerca de desde 1069 a.C. até 332. Opa, tem umas formiguinhas vindo aqui morder. Oh, desculpa aqui, pessoal. Bom, existe um egípcio médio sempre acreditava o poder da magia para resolver muitos dos problemas, certo? Vem aqui. Mais comuns relacionados à saúde, ao amor, ao casamento, filhos, fantasmas, espíritos malignos. É mais ou menos hoje muitas religiões comuns que vendem prosperidade, que vendem a salvação, que vendem o sucesso, o retorno ao casamento, né? Aquelas religiões de progresso que tem em toda parte do mundo, né? O egípcio médio sempre acreditava. Pronto. Já na primeira fase das grandes dinastias egípcias, a arte de praticar magia e feitiço era comum entre os cidadãos da realeza e os cidadãos comuns. Havia uma crença geral de que a Terra possuía uma relação muito próxima com o mundo dos mortos e com um número incontável de seres que eram favoráveis e desfavoráveis para o homem. Os antigos egípcios não faziam separação, como é comum hoje, entre magia branca e magia negra, certo? Os sacerdotes podiam escolher livremente entre curar ou ferir alguém. Existiam diversas fórmulas mágicas que podiam curar ou causar a morte de um inimigo e encantamentos para conquistas amorosas. Eles também faziam trabalhos de magia para aumentar a produção agrícola, curar doenças e outros males, obter sucesso, glória ou amor de um homem ou de uma mulher. A magia era uma rotina diária, com objetivo de proteção física e espiritual. Muitos utilizaram a técnica da magia de forma destrutiva para controlar e atacar os inimigos.
quando realizavam este tipo de magia, era comum utilizar nomes escritos em potes de barro, figuras, estátuas e ícones metálicos, que eram mais tarde queimados ou quebrados, ou mesmo enterrados em cemitérios. Outros instrumentos populares usados para os feitiços eram cabelos, unhas. Após os fluidos corporais foram incorporados em escavações no Egito também, bonecas de barro e forma humana, perfuradas com pregos de ferro, bastante similares aos famosos bonecos de voodoo. As bonecas que eram muitas vezes associadas às placas de maldição, catademoi, no qual era frequentemente escrito o nome da vítima. Exemplo, no feitiço egípcio, para prejudicar o inimigo pela água e pela terra. Um crocodilo contra ele na água, uma cobra contra ele em terra. Ele fará algo contra si mesmo. Em nenhum momento eu fiz nada contra ele. É Deus que julgará. Inscrições no túmulo de Mene, 16ª dinastia em Gizé. Colossos, bonecas mágicas do século egípcio. Bom, gente, para conhecer coisas ocultas, Yotobá, Chamacão, Camarefão, me dão resposta sobre tudo sobre o que eu perguntei hoje. Repete 7 vezes. Bom, gente, o papiro mágico demótipo de Leiden, Londres. Vamos ficar aqui, gente, na próxima página, certo? Para não ficar cansativo para vocês, no livro mágico do Antigo Egito. Bom, hoje em dia, para obter acesso a materiais que falam sobre a magia e feitiçaria egípcia, é só a pessoa ter interesse em procurar livros, textos e artigos a respeito. Com certeza irão se deparar com uma lista infindável de conteúdo. A feitiçaria egípcia estava espalhada em tudo, escritas em inúmeros locais, sarcófagos, papiros, estelas e nas pirâmides. Não é necessário procurar muito longe. O tão famoso Livro dos Mortos do Antigo Egito, que se encontra facilmente à venda, contém inúmeros encantamentos e feitiços poderosos que eram praticados pelos antigos egípcios. Em esta página ilustrada, no capítulo 125 do Livro dos Mortos, chamado O Poder do Coração. Por exemplo, no capítulo 4 do Livro dos Mortos está escrito: e eis que recolhi esse poder mágico, em todo lugar onde se encontra, em todo homem do qual se encontra, e mais rápido que o galgo, mais veloz que a luz. Para os egípcios, sem a magia, a sobrevivência da alma no pós-morte era impossível. As fórmulas apropriadas fornecem àquele que se apresenta perante as portas do monte a coragem e a ciência adequada para franquear o obstáculo sem este ser aniquilado. Feitiçaria egípcia hoje. Apesar de a feitiçaria egípcia antiga estar hoje em dia disponível a todos os investigadores sérios, é necessário ter cuidado, pois existe um grande interesse do público em geral em tudo que tem relação com a cultura egípcia. Livros é que não faltam a respeito. Muitos deles possuem invencionices e traduções equivocadas sobre o assunto. Por isso, recomendo ter bastante cautela e realizar uma pesquisa prévia sobre o autor. O mais confiável são os livros escritos por especialistas na área,
egiptólogos, arqueólogos, pesquisadores e professores. Também é necessário estudos profundos de ocultismo para se colocar em prática as fórmulas mágicas dos antigos egípcios, por se tratar de uma época arcaica tão recuada do tempo. Torna-se necessário fazer as devidas adaptações à mentalidade ocidental. Também, apesar de a religião mágica do Antigo Egito está hoje extinta, a egrégora está bem viva no astral e mantém seus guardiões invisíveis. Bom, para vocês que estudaram a apostila 3 e 4 da Nova Ordem de Cristo, vocês vão ver que há um... Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui também está. Esse círculo, essa simbologia, certo? Ela representa a iniciação egípcia da Nova Ordem de Cristo, certo? Com seus espíritos sacerdotes de Amon e de Atom, protegendo aqui, ó, gente, aqui no meio, ó, o acampamento da Nova Ordem de Cristo durante as iniciações, certo? Durante as nossas iniciações quânticas, naquela vila, Salem, ao redor dela havia todo um campo magnético criado por esses irmãos que protegiam com energia, com egrégora, para que não houvesse uma invasão de uma egrégora diferente, certo? Aos irmãos que fazem parte do grupo de magia egípcia, ao qual eu criei, e estão estudando, vale a pena entrar no grupo. Estaremos concluindo a tradução do livro de magia egípcia para o português e para todos os idiomas dos irmãos da Nova Ordem de Cristo. Aqueles que desejarem entrar no grupo, é só colocar "eu quero", que nós vamos colocar vocês lá, tá certo? Bom, a egrégora de qualquer religião iniciática ou de qualquer ordem iniciática, certo? Não coloquei aqui, do passado, acha-se carregada de enormes forças psíquicas. Bom, aí aqui eu vou colocar um negócio, eu vou abrir um parênteses e continuar. Existem partes do Egito que não pegam rádios, sensores, não pegam celulares, por conta que foi usado tanta magia, tanta energia psíquica, tanto magnetismo animal, que não pega rádio, não pega celular, não pega PX, negócio, aqueles rádios de controle de voo não pegam. Então, e a ciência, a física, tenta estudar qual a causa disso. E foi os 25 mil anos de energia mental usada naquele local, certo? Então, ainda que seus representantes e devotos tenham desaparecido do plano físico, nós não desaparecemos, estamos aqui, o som deles, certo? Assim, contá-la seria o mesmo que tocar numa bateria elétrica. Exige conhecimento de causa e só mesmo um ocultista ou espiritualista que tenha um certo grau de desenvolvimento tem autoridade espiritual para capturar os contatos psíquicos desta grande organização do plano interior e trabalhar sob a influência delas. Bom, eu trabalho sobre as influências das egrégoras egípcias, certo? De todas as dinastias, desde a primeira até agora, certo? E nossa iniciação é uma iniciação egípcia, quântica, da mesma forma que acontecia no Egito Antigo, certo? Então, existe no plano interior de trabalho com as influências. O tempo de Auzerká será transmitido ensinamentos relativos à religião mágica do Antigo Egito, assim como os mistérios do sagrado feminino. Esse texto faz parte do material do tempo de Auzerká,
afiliada à Ordem de Lótus Negro. Então, gente, vamos ficar aqui. O livro mágico do Antigo Egito, certo? Olha. E continuaremos daqui na próxima terça-feira, certo? Amanhã, para os irmãos também, soldados da cruz, neste mesmo horário, estarei fazendo uma transmissão dos estudos da simbologia maçônica. Ao final do estudo dessa apostila, por estes vídeos aqui na página, irmãos que estiverem acompanhando os estudos serão iniciados como soldados da cruz, certo? Os que não estão acompanhando, infelizmente, vão passar mais um ano estudando até que comece a acompanhar, certo? Então, para vocês, uma excelente tarde, boa paz, e que vocês possam hoje, durante a hora do sono, fazer um desdobramento e visitar a nossa Vila Quântica, a sala espiritual. Boa tarde a todos.